Vinícius Gomes, o que exatamente o PCO defende? A respeito do quê? Do STF. O STF é uma instituição que cumpre uma função na sociedade política, no final das contas. Não tem como. Pessoas que são indicadas, pessoas são de dentro da estrutura de poder. O Alexandre de Moraes era um homem de São Paulo, ligado à segurança pública. Ele não tem como negar o caráter político dessas decisões, na nossa opinião. E isso vem desde, isso se inicia com o Mensalão, que levou à prisão do José Dirceu, do José Genuíno. A gente sempre denunciou isso aí, que isso aí não é produto de uma neutralidade, de uma imparcialidade jurídica. Essa posição nossa aí tem quanto tempo? Quase 15 anos, né? Tem muito tempo. A questão da Lava Jato, a gente sempre denunciou o sentido político da Lava Jato, uma coisa que o STF deveria ter intervido várias vezes no excesso de acúmulo de competência da pasta. A Operação Lava Jato assumiu um poder, né, de determinar o funcionamento da política econômica do país na política de cancelamento dos contratos com as grandes empreiteiras, a OAS, a Odebrecht. Quer dizer, chegou no momento que a metodologia de combate à corrupção, ela influenciou em todo o funcionamento da economia no país. A nossa análise, nossa reflexão é justamente essa aí, né? Então, o STF está do lado da esquerda ou está do lado da direita? Na nossa opinião, ele é um cara que tem esse eixo de articulação com a terceira via, né, que não está vingando até hoje no nosso país. Ele tem algum elemento de articulação de frente, talvez esteja alguma coisa no sentido da frente ampla com alguns setores da esquerda e do PT, que eu não sei se isso existe, é só uma suposição minha. Mas ele é o cara da burguesia na nossa avaliação, que ele está fora do poder executivo agora. Então ele faz isso de dentro do judiciário e hoje é conveniente atacar o Bolsonaro. Um dos motivos é que o Bolsonaro não é o homem ideal para fazer as privatizações da maneira como esses setores da direita tradicional querem, como o MBL, por exemplo, que rompeu com o Bolsonaro, e o discurso dele fora Bolsonaro é um discurso privatista ainda mais agressivo, né? O Bolsonaro não está trabalhando do lado que a burguesia, que é de setores que a burguesia quer, que são setores mais ligados ao imperialismo, ao capital financeiro, de maneira mais direta, né? Então ele vem de uma ala. A gente pode chamar o Bolsonaro do que quiser, pode chamar de extrema-direita, de neoconservador, de fascista, mas o fato é que ele não está ligado a esse eixo central da burguesia imperialista. Vide a comparação entre o Trump e o Biden. 100% imperialista é o Biden. O Trump não, tanto que você tem essa conexão política aí, né? A família do Bolsonaro, que eles têm essa simpatia pelo norte-americanismo do Trump. Bolsonaro, então, está sendo perseguido pelo STF, na sua visão? Bolsonaro está sendo perseguido pelo STF. Existe um jogo de pressão política aí, né? Então eu vejo que eles querem controlar o Bolsonaro no sentido de fazer com que ele se adeque ao esquema do jogo. Mas o Bolsonaro, ele é um cara bem poderoso, né? O Bolsonaro, quantos 6 mil... O cara colocou 6 mil militares lá para trabalhar com eles. Tem apoio de muita gente dentro da polícia militar, né? Se alguém está batendo no Bolsonaro, é alguém que tem costa, né, para aguentar essas pancadas. Não é igual a esquerda, que não tem apoio tem pouco apoio das Forças Armadas, dos aparelhos repressivos de Estado, né? Quer dizer, a gente sente a pancada, né? Você vê que os bolsonaristas, eles são mais corajosos porque o background deles é mais aquecido, né? Esse aqui é o problema, né? Professora, olha essa declaração, né? Alguém do PCO trazendo qualidade de Jair Bolsonaro. Eu não esperava isso. Isso é coerência, né? Isso é maturidade. Mas a coerência é algo tremendo, professora. Então, eu acho que é um direito, né, do PCO, é a sua análise, né? E acho que o PCO tem mesmo que fazer isso, assim como o PCdoB, assim como o PT, assim como o PP, né? A nossa democracia pressupõe isso, né? Pressupõe que a gente manifeste as nossas ideias. E aí eu queria fazer aqui uma observação. Todos nós somos seres políticos.
Não é verdade? É verdade. Quando a gente vê se o ministro veio de um lugar ou veio de outro, quer dizer, eu estou vindo da universidade, de uma determinada formação política, o Telêmaco está vindo de outro espaço, de uma formação junto aos empresários, quer dizer, de toda uma história de vida. Nós carregamos isso e para onde nós formos, seja no STF, seja na presidência da República, nós carregamos a nossa história e a nossa visão de mundo e, portanto, nos comportamos conforme ela. Nesse sentido, as nossas instituições também são compostas dessa pluralidade de opiniões e dessa pluralidade de posicionamentos, né? Nesse sentido, há as deliberações, os encaminhamentos, né? Elas vão seguindo esse caminho. E nesse sentido é que eu entendo que a preservação da democracia, ora, né, nós vemos a esquerda atingida e ora nós vemos a direita atingida. E quem tem mais poder na hora grita mais alto. Não é verdade? O que nós precisamos estar atentos e atentas é que esse espaço democrático das pessoas se manifestarem, avaliarem e exercer os seus poderes, ele precisa ser preservado. Não há como... E aí, legítimo o PCO defender a eleição para o STF, plenamente legítimo, numa sociedade, vamos dizer assim, de maior... igualdade social, igualdade de poderes, né? Acho que isso é perfeitamente legítimo. Não dá para defender a dissolução do STF, né? Porque, como eu já disse aqui mais de uma vez... Mas o PCO não defende isso. A instituição está acima dos ministros, com certeza. O PCO defende a dissolução do STF. É porque é o conceito de dissolução, né? É porque você faz a reforma jurídica e você faz uma direta, não é chegar lá e fechar a porta e calar a boca do STF. Que é o que eu imagino. Aí a gente se igualaria àquilo que certos setores bolsonaristas defendem, que é para fechar e fazer uma intervenção militar nesse sentido. Sim. Mas não é essa a base desse argumento. Eu queria fazer um comentário, Rafael, rapidamente. Eu vinha ouvindo, né? Eu esqueci o nome do Vinícius me ouvindo, muito pertinente a colocação dele. Todavia, há um princípio também da democracia da representação indireta. Isso aqui tem que ser pontuado. Os ministros que lá estão foram indicados por presidentes democraticamente eleitos. Por outro lado, eles são indicados. Quem coloca é um Senado. Senado que também é recomposto por senadores democraticamente eleitos. Então, e isso inclusive respalda a crítica que eles fazem ao modelo. Nós temos um modelo hoje que não tem como falar que não é democrático. É uma democracia indireta colocando esses ministros. Então, eu não ousaria dizer que não há democracia na nomeação dos ministros. Mas é uma que não está funcionando, que não está deixando ninguém satisfeito. E mais que isso, qual que é o problema que eu vejo? O principal, né, como colocou também a professora Lúcia aqui, Vera Lúcia, né? Não, Lúcia. Lúcia, professora Lúcia. Com muita pertinência. Por que são 11 ministros? Porque ele é um espaço também de pluralidade de ideias. Assim como no Congresso Nacional nós temos representantes da população, né? Eu sou a favor, quanto mais representantes, melhor, mais ideias, né? Isso é o ideal para a democracia, mas enfim, ali tem 11, exatamente para desempatar pontos de vista diferentes. Agora, qual que é o problema que a gente tem nesse jogo? 7 dos 11 foram colocados, né, por um partido de esquerda, que inclusive era uma quadrilha, operou como uma quadrilha no Brasil. O critério, obviamente, foi colocar pessoas alinhadas. Então, nós temos alinhadas ideologicamente com esse grupo, que tem uma visão de mundo própria e que distorce, né, a manifestação da democracia, porque não é democrático ali. Né? Há simplesmente um ponto de vista preponderante ali dentro. E, infelizmente, além do corporativismo, que muitas vezes atrapalha. Né, então, o que eu vejo é isso, é um vício na pluralidade de ideias. 7 dos 11 ministros representam uma única visão de mundo ali dentro.